Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é No Amor Reside o Segredo da Vida. O segredo da vida, aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade sabem que é o Santo Grau, que é a fonte da vida, onde o Criador coloca a energia e essa energia é distribuída para a criação. A tradução do Santo Grau é o coração de Deus. E através do Filho do Homem, ele faz a mediação do divino para a criação. Então o espírito humano tem que lembrar assim, que ele faz parte da vivificação dessa energia que o Criador coloca na criação. E nós temos que lembrarmos que a atuação do Criador é sempre com amor. O amor dos seres humanos é diferente, porque nós estamos sempre permitindo, concedendo, possibilitando, e o amor do Criador é a justiça. Então, para recebermos do amor, nós temos que ter o merecimento. E merecermos é estudando o livro Na Luz da Verdade. Então, aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade e que procuram ter uma transformação na sua vida, porque tem muitas coisas importantes, nós temos tendências que nós trouxemos já de outras épocas. Então, muitas pessoas falam assim que não se conhece. E não se conhece mesmo, porque essas tendências estão afloram na vida de cada um. E a maneira que cada um tem para conviver bem com ele é estudando o livro Na Luz da Verdade e procurando trazer aquelas informações, aquelas instruções, as advertências para ele. Cada um tem que lembrar assim que aquele que estuda, ele tem que lembrar que tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, se o outro não estuda, não tem importância. O que tem importância é quando a gente coloca outras coisas, outras pessoas no primeiro mandamento. Então, nós temos que atuarmos sempre com o primeiro mandamento, conforme Moisés trouxe. Então, o primeiro mandamento é bem simples assim, não terás outros deuses ao meu lado. E uma pessoa que comporta assim durante a sua vida, ela então vai recebendo das informações, das instruções, e ela vai tendo uma mudança dentro dela. A mudança é física, é verdadeira. É aquela condição bem importante de a pessoa compreender a sua vida. Numa fase da vida, muitos acham assim, tendo isso ou tendo aquilo, ou fazendo aqueles passeios, que a vida da pessoa vai ter uma mudança. A mudança é interna, é naquela condição bem importante de como a pessoa se encontra. No amor reside o segredo da vida. Épocas anteriores, assim, aqueles que estudavam sempre ouviram falar do elixir da vida. O elixir da vida é o cálice do Santo Grau, onde o Criador coloca a energia que é distribuída para a criação. É o coração do mundo, que o nosso coração assemelha-se a esse coração. Então, o coração do Criador, o Santo Grau, ele vivifica a criação. E cada espírito humano tem que lembrar assim, que é um trabalho individual. Durante um período, o adulto pode auxiliar os filhos em formação. O professor pode auxiliar os alunos um período seguinte, os filhos têm que caminhar por eles e o professor também emancipa os alunos. Então, dá as informações, dá as instruções e dá a maneira de como precisa de proceder. O amor do Criador é assim, é uma firmeza, é um equilíbrio e é uma bondade. Então, o mundo cristão, quando fala de amor, eles sempre falam de Jesus. Jesus é o amor, é a bondade. Mas Jesus já fala assim que ele perdoa, o Filho de Deus perdoa, Deus Pai perdoa, mas o Espírito Santo é a lei, é a justiça.
Quer dizer assim, que nós só poderemos receber o perdão se nós tivermos uma compreensão daquele ato que nós transgredimos. E nós sabemos assim que aquilo que a pessoa faz, ela recebe. Na agricultura, nenhuma pessoa tem dúvida. Aqueles grãos daquela espécie que foi colocado no solo, vai nascer daquele tipo, aqueles grãos. Isso nenhuma pessoa tem dúvida. Para cada espírito humano, ele tem que lembrar do como ele está construindo com os seus pensamentos. Porque quando a pessoa tem um impulso, ela é avaliada diferente daquele que foi pensando para aquela realização. Então os pensamentos, eles vão tendo a forma e na sequência a pessoa vai realizar aquilo que ela andou pensando. Com o impulso fica mais trabalhoso fazer uma avaliação, mas aquele que trabalha com ele, aquele que procura trazer o livro na luz da verdade para dentro dele, porque nós temos que lembrarmos assim, que nós precisamos de ficar impregnados com as informações, com as instruções que o livro na luz da verdade nos traz. Então é bem importante assim, uma pessoa tem um conhecimento do funcionamento de uma máquina, como aquela máquina vai apresentar as utilidades que aquele que criou aquela máquina lhe explica. Então aqueles que estão ouvindo as explicações depois passam a operar aquela máquina. E é bem importante assim, porque as referências é sempre assim, que aquela máquina é cara, mas aquele que criou aquela máquina fala assim que precisa de usar a máquina toda. Quando usa a máquina toda, com muitas utilidades que ela apresenta, ela então não fica cara. Então nós somos assim. A energia é concentrada, é como um raio de sol. Ele passou por um prisma, passou por uma gota d'água, ele sai do outro lado com muitas cores. Então aquela pequena cor já houve uma transformação. Capacidade assim que o Criador possibilita de vermos, de confirmando que existe esta condição bem importante assim, da energia ser concentrada, ser compactada. Então, quando uma pessoa quer algum benefício, ela tem que lembrar que ela recebe do amor, mas ela tem que encontrar-se naquela condição de receber o amor. Isso é físico. Então, aquele benefício, aquela compreensão que a pessoa está precisando, então ela tem que encontrar-se pura. Isso é bem interessante. É só observarmos assim o comportamento de um colega de trabalho, na vida da própria pessoa, quando ela quer alguma coisa, o empenho que ela faz. Então nós sabemos assim que o nosso coração é que dá o ponto, porque quando fala de um amor, de um homem para uma mulher, ou de um pai para um filho, da mãe para o filho, do filho para os pais, está sempre falando do coração. Quer dizer que a nossa referência vem assim, que o mais importante na nossa vida é o coração. Da maneira que nós viermos a utilizá-lo, ele vai nos dar a saúde e vai nos possibilitar a compreensão. Quer dizer que é com a bondade, junto com a bondade a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o equilíbrio. E é bem sério assim, porque quando a pessoa utiliza o seu corpo de maneira errada, o seu coração dilata. Isso é físico. Quando também toma medicação errada, então o coração da pessoa dilata. Quer dizer que está forçando. E se dilata há um tempo a mais, então a pessoa tende a largar o corpo de matéria grosseira. Então o coração do universo é o Santo Graal. Então a pedra filosofal, que sempre foram falados sobre ela, e a importância desta pedra, que sempre foram procuradas, mas acontece que nós sempre fazemos assim, trazemos todas as informações para o nosso nível. Então a pessoa vai procurar aqui, e aqui na Terra não é que ela se encontra numa distância longínqua da Terra, quer dizer assim, numa parte superior da criação. A energia que o Criador coloca à disposição da criação, essa mediação é feita pelo Filho do Homem. Então nós sabemos assim que tem o Filho de Deus e tem o Filho do Homem. O Filho de Deus é o amor, que é Jesus, é que veio trazer as informações, veio trazer o amor, a bondade, porque ele possibilitou que fosse aberto de volta o caminho para o paraíso. Os seres humanos se encontravam distantes
e descuidados, porque nós vemos assim que a vida ela é um equilíbrio. Se descuida, quem descuidou é responsável por ter descuidado, porque é bem interessante, antes da pessoa descuidar, de estragar o seu corpo de matéria grosseira, ela se encontrava lúcida. Isso é físico. Então depois se ela descuidou, depois se ela enfraqueceu, depois se ela entorpeceu, quer dizer que no período anterior dos atos prejudiciais, ela se encontrava lúcida, ela mesma possibilitou aquela condição. A recuperação é da própria pessoa. Então, ela quer ter de volta a saúde, quer ter de volta o equilíbrio, ela é que tem que caminhar de volta para ter o equilíbrio que anteriormente ela tinha. O santo grau é aquela condição bem importante, assim, que é o cálice, então o elixir da vida. E tem o altar, que é a pedra filosofal, que é uma pedra de um cubo de 4 pontas com os signos, os signos da criação. Então esses signos recebem os elementos para a criação. A vivificação da criação é através da energia que o Criador vivifica. Então cada espírito humano tem que lembrar de como ele é e qual é o procedimento que ele precisa de tornar-se para poder voltar para o paraíso. O esforço, a pessoa pensa assim que é um esforço a nossa vida diária, mas não é um esforço. Porque quando tem a bondade, quando tem o amor, a gente vai observando assim a responsabilidade de um pai que resolveu ter a companheira e ter filhos por boa vontade. Aquele esforço que é feito da sua ida para o trabalho, do seu trabalho para a moradia, é um esforço. Mas o propósito dele em fazer a manutenção daquela moradia passa a não ser um esforço, passa a ser uma coisa agradável. Então, na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos que, com a compreensão, a vida fica agradável para aqueles que estão necessitando de ter um estímulo. E o estímulo é a boa vontade. Então, essa referência assim, do Santo Grau, a pessoa tem que lembrar que o Santo Grau existe e existe esta condição bem importante que o Criador coloca a energia e essa energia é distribuída para a criação. Então a gente vai observando assim que anualmente vê a transformação na criação, na vivificação. Então o espírito humano também é beneficiado dessa energia. Para ele receber, ele é que tem que fazer o esforço de melhorar-se. A mesma coisa acontece na sala de aula. Então o professor dá a informação, dá a instrução, dá o início para aqueles alunos, como é que eles fazem para assimilar aquelas informações. Então nós já temos o início, porque todos nós, quando criança, os nossos pais nos ensinaram a ter o respeito pelas coisas que o Criador instituiu, pelos 10 mandamentos e pela oração que Jesus trouxe. Para nós continuarmos assim, continuarmos recebendo da energia, nós temos que fazer esse trabalho de lembrar dos 10 mandamentos, de lembrar da oração que Jesus trouxe, de nos encontrarmos nesta condição de pureza interna. Toda época a pessoa tem que lembrar que ela recebe à medida que ela dedica. Encontrar-se ligado à luz é um trabalho que cada um tem que ter, é da responsabilidade individual. Colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar e a pessoa vai fazendo um trabalho assim, ela vai percebendo que ela não transgride os outros mandamentos, porque a referência que ela tem é uma referência mais segura, é uma referência que ela passa a ter um equilíbrio. Anteriormente, quando existiam os sábios que ficavam procurando a pedra filosofal na terra, é justamente porque eles receberam as informações e não fizeram um trabalho de verificar que aquelas informações recebidas vinham de planos elevados. Esse trabalho nosso, ele é bem importante assim, porque a gente vai trabalhando e a gente vai compreendendo. No amor reside o segredo da vida. Cada espírito humano tem que lembrar da importância que ele tem que ter
para ter o amor. E o amor é aquela importância das informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando a pessoa ter uma compreensão melhor da vida. Nós sabemos assim que existe o Santo Grau. O Santo Grau é um cálice onde fica a vida, onde ficam as energias que são distribuídas para a criação, que vão vivificando a criação. Cada um de nós é que tem que lembrar assim, que essas informações que nos chegaram, elas sempre são transformadas. Então, em épocas anteriores, assim, de falar que procurar pedra filosofal, procurar o cálice que tem o elixir da vida, tem que lembrar que não é na Terra que se encontra essas condições, pois a Terra é vivificada. Então, o Filho do Homem, quando veio para desencadear o juízo, ele então é o mediador entre o divino e a criação. Quando Jesus veio, que é um trabalho à parte do amor de Deus, esse amor de Deus, que é o Filho de Deus, que é Jesus, com o amor a pessoa também vai equilibrando durante a vida. Então nós temos muitas referências assim do amor. Sempre que nós falamos do amor, nós esquecemos que quando nós precisamos de alguma coisa, o nosso pedido é fazendo com que tenhamos o amor para ter a capacidade de resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Então, as expressões assim que nós conhecemos, que uma boa explicação, uma boa fala, então tem a possibilidade de resolver aquilo que precisa. Isso é físico. Então, na nossa vida diária é o mesmo procedimento, receber desse amor. Lembrando que do jeito que nós temos o nosso coração, que possibilita uma melhora, porque aqueles que têm filhos pequenos, que vão fazer preparados, então sabe assim que as referências daquele trabalho que está sendo feito fala que é com o coração. Quando uma pessoa faz um ato que esse ato não ficou bom, uma ou outra pessoa faz a reverência que ela precisa ter o coração. Não pode fazer daquela maneira, que ela precisa de ter um comportamento com o coração. Quer dizer assim, o coração vivifica. Fica bem claro assim, do adulto ajudar a criança. O que o adulto está fazendo? Com o coração, com o amor, está equilibrando aquela criança. Naquele preparado, aquele preparado que ficou bom, foi com o amor. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer assim que a bondade do Criador, ela irradia para a criação. O amor. O Santo Grau é onde tem essa energia que é distribuída para a criação. Então, cada espírito humano tem que lembrar o procedimento que ele precisa de ter para receber do amor. Aquela criança, quando acontece algo com ela, o adulto dedica um tempo para melhorar aquela criança, para equilibrá-la com o amor. E é bem importante assim essa questão, porque é muito comum a criança machucar e o adulto passar a mão. Então o jeito que o adulto faz, a criança fala que melhorou. E melhorou realmente, porque aquela energia que foi dada para aquela criança é o amor. Então melhorou a energia daquela criança. Então foi uma energia superior. Nosso espírito também necessita, porque nós somos indolentes. Estamos caminhando pela criação de uma maneira descuidada. É só observar assim os nossos comportamentos, o comportamento da nossa moradia, a falta de firmeza, os costumes que fomos desenvolvendo e que vamos desenvolvendo, sempre costumes que não trazem benefício, que não traz uma grandeza para os nossos filhos. Então nós vamos caminhando assim. Então a reflexão de receber da energia do Santo Grau, da bondade do Criador, a pessoa tem que lembrar que ela tem que melhorar. Então aquela condição bem importante assim, da pessoa ser feliz, independente da situação externa que ela está vivenciando, mas dentro dela ela tem paz, independente de outras situações, entra naquela condição assim de não ter medo, ela tem a coragem e ela tem a disposição. Então quer dizer que entrar na energia que o Criador distribui para a criação, então todo instante a pessoa é vivificada e ela vai equilibrando a sua vida. A falta da saúde é um desequilíbrio, é um distanciamento da luz. Porque se a pessoa se encontrasse estudando o livro Na Luz da Verdade, tendo uma dedicação, procurando ter a transformação, ela então teria um saber para alinhar o caminho que ela está caminhando com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as aceitações. Isso é físico.
Então, o santo grau é um cálice onde o Criador coloca a energia que é distribuída para a criação. Onde o cálice fica é um altar. É uma pedra branca, como a neve, mas de um cristal transparente. Nós sabemos que existe essas possibilidades, né? Mesmo sendo branca, é transparente. Porque muitas vezes uma ou outra pessoa já sonhou que ela não via a pessoa naquele sonho, mas sabia que a pessoa estava ali. Quer dizer assim, que existe esta condição, existem níveis diferentes. Para a nossa compreensão é assim, esta pedra é branca como a neve, mas é transparente. E essa pedra tem os 4 signos, que é a base da criação do universo. Então, as referências são sempre firmes e definidas. Nós sabemos assim também que tem uma referência bem importante, né? Que se a energia é distribuída para a criação, nós sabemos assim que no Pentecostes a energia é distribuída para a criação, que é a renovação da força, que tem aquela referência dos discípulos de Jesus se encontrarem reunidos naquele dia e eles receberam o dom da palavra com a energia que eles receberam. Essa condição a pessoa tem que lembrar que para ela receber, ela tem que encontrar-se nesta condição. Quer dizer que os discípulos puderam receber dessa energia porque Jesus já tinha anunciado que viria um outro que não ele e eles estavam esperando. Então a saudade do Mestre, aquela condição bem importante que eles tiveram dentro deles, possibilitou que recebesse dessa energia. Então, o Santo Grau é assim. Anualmente ele é distribuído para a criação. E no Pentecoste é a data da distribuição dessa energia para a criação. E nós recebemos o tanto que nós merecemos. O tanto da dedicação, porque tem aquela referência assim do ensino de Jesus, daquele homem que tinha aquela vinha e que precisava de trabalhadores. Então ele saiu de manhã, contratou um grupo, depois saiu mais tarde, contratou outro grupo com o mesmo salário. E depois aqueles quase no final do expediente, também com o mesmo salário. Quer dizer assim, conforme nós somos, conforme nós dedicamos, a transformação que nós precisamos de ter, pode ser no último instante, mas eu vejo assim que é melhor ir tendo o treinamento, de tendo a transformação, justamente porque nós temos as tendências de um período anterior e essas tendências caminham conosco. Anos e anos depois, a pessoa está falando daquelas tendências, daqueles costumes, daquele passeio, daquele comportamento. Essas manifestações atuam na nossa vida. O procedimento que nós precisamos de ter para nos encontrarmos preparados para receber dessa energia. A pedra filosofal é o altar. O cálice precisa de um ponto de apoio, é o altar. E o Filho do Homem é que faz a mediação para a criação. A mediação a gente sabe assim que existe, porque tem as referências bem importantes. Se tem o juízo final, teve a necessidade da vida do Filho do Homem. Então o trabalho que cada um precisa de ter é de encontrar-se preparado, numa condição de pureza interna, de como ele está procedendo, porque mesmo tendo as informações, as instruções, estudando o livro na luz da verdade, se a pessoa não fez o trabalho de ter a transformação dentro dela, ela também vai encontrar-se naquela condição como aqueles que não fizeram trabalho nenhum, descuidada. Para aqueles que têm um conhecimento, a responsabilidade é maior, porque a influência é maior. Então a questão assim de achar que todas as coisas são possíveis, como aqueles trabalhadores da última hora que tiveram o mesmo pagamento daqueles da primeira hora. Mas nós não podemos esperar que isso venha acontecer conosco. Então nós temos que nos encontrarmos sempre naquela condição de dedicado aos ensinos. E quando a pessoa dedica o primeiro mandamento, ela tem que fazer esforço para cumprir todos os outros. Porque se cumpriu o primeiro mandamento, fica bem fácil assim
da vida da pessoa ser melhor, porque ela passa a ser cuidadosa. Então ela passa a ser cuidadosa com os seus anseios, com suas vontades, com a maneira que ela julga que essa maneira vai ser boa. Então nos esforçarmos para perceber como nós somos, para poder ter a capacidade de receber a energia que o Criador distribui anualmente para a criação, na mesma condição que os apóstolos de Jesus tiveram, de receber dessa energia. Isso é uma condição física, porque nós sabemos assim que tem a transformação. Para não ser surpreendido, nós temos que colocar todas as outras coisas para trás. Quando se fala da pedra filosofal, está falando do altar, onde o cálice do Santo Grau é colocado. E esse cálice é onde o Criador coloca a energia. Então essa energia é distribuída, o Filho do Homem faz essa distribuição anualmente para a criação. Pertencer ao grupo desses que fazem parte da vinha do Senhor, então a pessoa tem que lembrar que ela tem que ser diferente e ela tem que continuar sendo diferente. E a diferença fica bem marcante assim, que é a mesma coisa de uma criança que é educada e outra criança que não é educada. A diferença é bem forte para aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade e que procura trazer essas informações para o seu dia a dia. A diferença entre uma pessoa assim e aquele que não estuda o livro é muito acentuada. Então uma pessoa tem que lembrar que ela precisa de fazer parte daqueles que vão sobreviver ao juízo final. Para isso, a pessoa tem que encontrar-se preparada, tendo o saber, porque o que difere de uma pessoa para outra é de como a pessoa compreende os ensinos, como ela está fazendo para dedicar a sua vida, o seu tempo para os ensinos. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nos encontrarmos preparados para a vida toda. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é esta condição, melhorar as nossas irradiações. Então, a pedra filosofal, o elixir da vida é o Santo Grau, é o altar. A pedra filosofal é o altar, onde o Santo Grau é colocado. O Filho do Homem é o mediador entre as criaturas e o Criador. Ele é que nos possibilita entrar nessa condição de justiça. A justiça está sempre relacionado com o amor. O amor anda junto com a pureza, com a justiça. Cada um de nós é que tem que fazer esforço para ver o procedimento que a pessoa está tendo. Porque nós temos o livre-arbítrio, então a pessoa tem que lembrar que também ela vai colher aquilo que ela está plantando. O descuido é muito sério na vida de cada um. Durante a nossa existência, nós não podemos ter descuido, nos esforçarmos para compreender direito. E tem que lembrar que os ensinos, eles vêm numa condição superior, quer dizer assim que nós temos que nos esforçarmos para nos elevarmos numa condição interna. Fica bem fácil assim. As informações, as instruções estão sempre relacionadas para a vida interior da pessoa. Então é dentro da pessoa. E nós não precisaríamos de ter problemas para ter a compreensão, quer dizer, passar por um susto, por uma situação que a pessoa fica muito abalada e que muitas vezes tem diminuição de saúde. Nós não precisaríamos de passar por uma situação assim. Nós tínhamos que ter a compreensão para poder nos elevarmos. Então, o Santo Grau se encontra numa condição acima e é o coração que distribui a energia para a criação. Do jeito que o coração de um corpo humano funciona, distribuindo energia, porque não é somente a energia que o coração distribui, ele distribui também alimentos para as células. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, voltar para a pátria do Espírito é estudando o livro Na Luz da Verdade.